Glória a Deus. Nós estamos felizes de estar na casa do Senhor. Como eu sempre falo, é um privilégio para nós poder estar aqui com a nossa família. Ou quem não pôde estar com a família, ainda não deixa de ser um privilégio. Porque, como o salmista Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é uma alegria estar na casa de Deus. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos, Senhor, nessa noite, na Tua presença. Começamos este culto falando contigo, orando ao Senhor. Cantamos louvores a Ti, Jesus. E nós queremos continuar, Senhor Pai, na Tua presença, não queremos sair dela, mas queremos ser envolvidos, Senhor Pai, por ela. Queremos, Senhor Pai, ser tocados por Ti nessa noite. Senhor, que a mensagem, Senhor Jesus, ela venha como flecha aos nossos corações, que ela atinja, Senhor Pai, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e que ela produza um efeito, Senhor Jesus amado, de mudança, de transformação, de confronto, que ela possa nos fazer refletir, Senhor Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, o Senhor é o bom pastor. De Ti vêm as palavras que são palavras de vida eterna. Eu não tenho palavras como as Suas, Senhor. Então eu Te peço, Senhor Jesus, Espírito Santo, que sejam as Tuas palavras, que seja o Senhor nessa noite falando com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é Deus, o bom pastor. E nós vamos ler um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. Aliás, foi o primeiro salmo que eu decorei e que eu recitei na frente, né, da igreja, na minha primeira oportunidade. Não foi uma experiência muito boa, né, porque o medo tomou conta, mas ficou inesquecível para mim. E o Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo em si, feito por Davi, ele demonstra a alegria e a satisfação de Davi, a felicidade de Davi em ter o Senhor como seu bom pastor. E eu acredito que essa seja a minha e a sua felicidade também. Porque, afinal de contas, Deus é um bom pastor. Deus é um bom pastor para nós. Porque Deus, Ele não nega a si mesmo. E Deus, Ele é amor. Deus, Ele é cuidado. Deus, Ele é proteção. Deus, Ele é livramento. Deus, Ele é tudo o que nós precisamos. E o fato dEle não negar-se a si mesmo, Ele transborda da sua essência sobre as nossas vidas. Então, nós percebemos o cuidado desse bom pastor para conosco. E Davi, ele expressa nesse salmo essa felicidade, essa satisfação, esse privilégio de ter o Senhor como bom pastor. E acredito que todos lembram que Davi, ele foi pastor de ovelhas. Então ele fala com conhecimento de causa de quão trabalhoso, de quão desgastante é ser um bom pastor. E conforme eu estudei,
em Israel, como em outras cidades antigas, o trabalho de um pastor, ele era um trabalho considerado um trabalho baixo, né? Não era um trabalho, por ser um trabalho desgastante, por ser um trabalho constante, não era qualquer pessoa que assumia ser um pastor de ovelhas. E geralmente esse trabalho ficava com o filho mais novo, assim como Davi. Por ser o filho mais novo, ele cuidava das ovelhas. Ele chegou até a enfrentar perigos para cuidar das ovelhas, para livrar as suas ovelhas. E Deus, da mesma forma, Ele faz conosco. Deus, o Criador do universo, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, Ele escolhe ser o nosso bom pastor. Quando ninguém mais queria, Ele escolhe ser o nosso bom pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso bom pastor. Aquele que é disposto a entregar tudo pelas suas ovelhas. Tudo por aqueles a quem Ele criou, a quem Ele ama, a quem Ele tem afeição. Ele decide entregar tudo para demonstrar o seu amor. E uma ovelha, ela não consegue sobreviver sem um pastor. Nós começamos aqui louvando ao Senhor com uma canção que dizia: este é o meu respirar, e eu nada sou sem ti. Ovelha precisa de pastor. E nós somos essas ovelhas. E nós precisamos desse bom pastor na nossa vida, nos guiando, nos dando direção, nos mostrando o caminho, nos corrigindo, nos disciplinando, porque afinal de contas, esse também é um trabalho do bom pastor. Ele corrige, ele disciplina, porque ele quer que as ovelhas permaneçam no caminho. E o salmista, ele começa o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi, como pastor, ele não deixou faltar nada para as suas ovelhas. E quando ele olha, ele escreve esse salmo, ele certamente está olhando para as providências do Senhor na sua vida e dizendo: o Senhor tem sido um bom pastor para mim, nada tem me faltado. E isso deve ser declarado por nós também todos os dias da nossa vida. Que o Senhor é o nosso bom pastor. Que todas as nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, sejam elas aos nossos olhos difíceis de alcançar. Mas todas as nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor, pelo nosso pastor. E nós não devemos desejar mais do que as providências de Deus, porque isso é ser próspero. Nós aprendemos com o nosso pastor que prosperidade não é ter tudo o que queremos, mas é ter tudo o que precisamos. E o nosso bom pastor faz isso por nós. Ele nos faz prósperos, nos faz ter esse sentimento de alegria, de agradecimento, de gratidão ao Senhor, onde nós podemos dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada tem me faltado. Nada tem me faltado. Aí o salmista continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos. Segundo o que li também, o pastor ele levanta de madrugada e sai com as suas ovelhas à procura de pastos verdejantes. E não é qualquer pasto, tem que ser um pasto bonito, um pasto bom, porque ele quer oferecer o melhor para as suas ovelhas. E se possível for, ele também procura um lugar de descanso, onde tenha sombra, para que as suas ovelhas, após comerem, possam descansar. Dá trabalho, mas ele oferece o melhor para as suas ovelhas. E será que nós não damos trabalho para o Senhor também? Mas mesmo assim, Deus oferece o melhor para nós. Não é verdade? Deus, Ele continua nos amando. Apesar do trabalho, apesar do tão cansativo que é muitas das vezes,
sermos ovelhas. E ele leva as ovelhas para que as ovelhas se alimentem nesses pastos verdejantes, coma do bom, coma do melhor. E as ovelhas desfrutam de tudo isso que o pastor as oferece. E a ovelha que rumina, ela engorda. E eu fui procurar o que significa ruminar. Ela torna a mastigar ou a mascar os alimentos que voltam do estômago à boca. O que significa isso para nós, como ovelhas do Senhor? O cristão ele tem que meditar na palavra de Deus, do rico alimento que Deus dá. Mas não somente meditar e saborear tudo aquilo que o Senhor oferece. Mas ele também tem que ruminar a palavra de Deus. Ou seja, ele tem que mastigar repetidas vezes e repetidas vezes. Ele tem que mastigar a comida que é a palavra do Senhor. Ele tem que remoer a palavra. Porque é esse ato, esse processo que vai fazer a gente crescer. É esse processo que vai fazer a gente ir adiante, ir além, perseverar no caminho do Senhor. E é muito interessante Davi observar isso e deixar isso nesse salmo. Porque fala do quão importante é nós meditarmos na palavra de Deus e remoer a palavra e trazer a palavra ao nosso coração e viver a palavra do Senhor. E ele continua dizendo, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ovelha não bebe em água agitada, não bebe água em água agitada. Tem que ser calma, tem que ser tranquilo. É exigente. Nós somos exigentes, queridos. Ovelha é muito exigente, dá muito trabalho. E ainda que ela tenha sede, ela pode estar na frente de uma água agitada. Ela pode estar morrendo de sede, mas ela não bebe, porque ela precisa de água calma. Então o pastor lhe procura água calma para as suas ovelhas. E nós sabemos que várias fontes existem nesse mundo que são oferecidas para nós para matar a nossa sede. Mas muitas delas nos deixam com mais sede ainda quando nós provamos. Talvez a fonte do vício, talvez a fonte da mágoa, talvez a fonte de conhecer os prazeres do mundo, de viver os prazeres do mundo. Tem sido atrativo e nós temos bebido dessa água. Mas a verdadeira fonte que transforma a nossa vida, que sacia a nossa sede, é Jesus. Então não adianta nós procurarmos em tantos lugares saciar a nossa sede, saciar a nossa alma, sendo que diante de nós está uma fonte que jorra água limpa e essa fonte transforma as nossas vidas de dentro para fora, transforma as nossas atitudes, transforma o nosso ser, sacia a nossa sede, renova as nossas forças. E como ovelhas nós precisamos procurar essa fonte, Jesus. Precisamos saciar a nossa sede em Jesus. E não é apenas uma vez na semana, não é apenas uma vez no mês, não é apenas quando nos convém. Tem que ser todos os dias. Todos os dias. E ele continua dizendo, refrigera a minha alma. Alívio, conforto. O salmista também, em vários salmos, ele diz que a palavra do Senhor é como refrigério para ele. A palavra do Senhor é alívio. A palavra do Senhor é conforto. E a restauração diária da nossa alma cansada, ansiosa, é uma necessidade do ser humano. Todos nós precisamos de refrigério do Senhor. Todos nós precisamos de refrigério do Senhor. O salmista também disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
É necessário nós nos colocarmos debaixo dessa sombra. É necessário nós nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus, para que possamos descansar diante das adversidades, diante das circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas. Refrigera a minha alma. O Senhor consola, o Senhor dá alívio, o Senhor conforta a minha alma. E as ovelhas, elas não conseguem se deitar ou descansar, ao menos que 4 condições sejam atendidas. E essas condições são as seguintes. Primeiro, por ser medrosa, elas não se deitam se estiverem com medo. Se elas acharem que elas estão no lugar inseguro, que elas estão desprotegidas, elas não se deitam, não descansam. Segundo, por serem animais sociais, elas não se deitarão se houverem atritos entre elas. Elas não conseguem dormir em paz. Elas precisam estar em comunhão entre si, para que elas possam descansar. Isso também fala conosco. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se até as ovelhas se respeitam e procuram viver em comunhão entre si, quanto mais nós. Seres irracionais entendem que precisam viver em comunhão entre si, que precisam estar unidas umas com as outras. Nós, seres racionais, precisamos entender que isso é necessário na nossa vida. Terceiro, se parasitas incomodam as ovelhas, elas não se deitam. Se tem alguma coisa incomodando, se tem alguma coisa perturbando, deixa elas inquietas. Deixam elas inquietas, elas não se deitam. Tem alguma coisa que me incomoda ou te incomoda, ou que o Espírito Santo tem falado e que Ele tem cobrado? Não é à toa. É porque nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. E o quarto, se elas estão ansiosas por comida ou come, elas também não se deitam. Nós aprendemos que a palavra do Senhor, que o tempo com Deus é alimento para a nossa alma. Como eu disse, se as ovelhas, seres irracionais, entendem que não tem como descansar com fome, nós que somos seres racionais, criados por Deus, deveríamos entender que não poderíamos passar nenhum dia sem observar a palavra de Deus e sem ter um tempo a sós com Ele. Sem nos alimentar da palavra. Sem nos alimentar, sem beber da fonte que é Cristo. E o descanso ele só vem para essas ovelhas quando o bom pastor, ele lida com o medo, com o atrito, ele lida com os parasitas, ele lida com a fome. Se nessa noite você se encontra em uma dessas condições, eu quero te dizer que o bom pastor, ele sabe lidar com todos esses sentimentos, com todas essas condições, na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos desse bom pastor. Nós precisamos desse. Em pastos verdejantes, mas com a alma em trevas. Do que adianta uma ovelha se estar junto com o pastor, mas não se atentar para o cuidado do pastor? Não se atentar para o bom pastor. Por isso ele refrigera a nossa alma. Porque nós precisamos ser purificados, aliviados, confortados. Porque é uma transformação de dentro para fora. E as ovelhas, elas precisam ser guiadas.
E Davi, ele experimentou a direção de Deus quando ele buscou a direção de Deus. Quando ele consultou a Deus, ele tomou decisões corretas. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Quando ele consultou a Deus, ele tomou decisões corretas. E nós sabemos que quando ele não tomou, o que aconteceu, né? E todos nós precisamos que Deus nos guie. E Deus nos garante a direção correta. Ovelhas precisam ser guiadas. Elas não precisam se preocupar com providências. Apenas precisam ouvir a voz do bom pastor. Uma vez eu ouvi uma pregadora muito conhecida, muito famosa, dizendo que toda ovelha precisa de um bom pastor, porque a ovelha é burra. A ovelha ela não sabe se virar sozinha. Se soltar uma ovelha aqui, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer. Tudo tem que ser dado de mão beijada para a ovelha. Por isso que a ovelha precisa de um pastor. E nós precisamos dessa voz que nos guia. Nós precisamos desse bom pastor que nos orienta. Porque afinal de contas, é desse bom pastor que vem as providências do Senhor. É desse bom pastor que vem o cuidado, é desse bom pastor que vem o livramento. É desse bom pastor que vem tudo o que nós precisamos. E no versículo 4 ele continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. A presença do pastor elimina o temor do perigo. A presença do pastor, ela tira todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Na Palestina tem um vale chamado Vale da Sombra e da Morte, que tem um comprimento de 7 quilômetros, são paredes altas, com valas, tem desfiladeiros, e as ovelhas elas são levadas por esse caminho, elas precisam atravessar esse caminho. Mas em nenhum momento, o bom pastor deixa que elas se machuquem, deixa que elas se percam. Pelo contrário, ele sempre está com a sua vara, com o seu cajado, que são os instrumentos usados pelo bom pastor para guiar e para proteger as ovelhas. A vara usada para a disciplina, para a proteção contra os lobos, ou para disciplinar as ovelhas, quando elas cometem o erro de sair do aprisco, né? De se desviar do caminho. E o cajado, caso elas caíssem em alguma vala, puxava-se com o cajado para trazer de volta para o bom pastor. Queridos, por mais que nós, no meio do caminho, caímos em algum deserto e nos machucamos e estamos com o coração ferido, ou ficamos longe da presença de Deus, o bom pastor sempre nos chama para perto. Mesmo feridas, mesmo machucadas, mesmo muitas das vezes indisciplinadas, mas o bom pastor nos chama para perto. Deus, ele foi um bom pastor para Davi. E Davi foi uma ovelha para Deus. Deus é um bom pastor para nós. E nós somos como ovelhas para Deus. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Pelo contrário, ele está disposto a atravessar os desertos conosco. Ele está disposto a atravessar vales conosco e nos livrar de todos eles. E o versículo 5, ele fala sobre a mesa, que é um banquete magnífico oferecido por um anfitrião, que é o nosso Senhor. Um banquete maravilhoso, que além de generoso, ele nos protege, mesmo quando a gente está rodeado de inimigos. Quando nós sentamos à mesa com esse anfitrião, nós temos confiança de que festejaremos com segurança. Imaginemos a cena. Nós estamos sentados à mesa, à nossa frente, diante de nós o inimigo. E Deus, o bom pastor, o nosso anfitrião,
Acontece que a mesa, ela não é posta vazia. Na mesa estão todas as provisões de que precisamos. Mesa significa comunhão. E o que eu entendo é que nós, se quisermos vencer os dardos inflamados do maligno, os ataques do inimigo, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos nos sentar à mesa. Porque enquanto nós tivermos comunhão com Deus, nós somos servidos de tudo aquilo que precisamos para sobreviver, para vencer, seja a circunstância qual ela for. Pode o inimigo se levantar do jeito que for. O Senhor prepara uma mesa perante nós. Não nos deixa faltar nada. Comer e beber à mesa de alguém, ela cria um vínculo de lealdade, de aliança. Então nós somos convidados a conviver com Ele, a viver com o Senhor, a ter essa aliança com Deus. Aleluia. E é por isso que o Senhor é o nosso bom pastor. Eu quero louvar ao Senhor com uma canção. A palavra não é muito extensa nessa noite. E eu gostaria que você meditasse nessa canção. E logo após nós estaremos encerrando. Amém? Que você possa meditar na letra desse hino. Pode erguer mais um pouquinho, Igor? O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim
temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Nós vamos orar a esse bom pastor. Nós vamos orar a esse bom pastor. Que quando nós estamos com Ele, de nada nós temos falta. Eu não sei qual é a falta que tem no seu coração, qual é a falta que tem na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que talvez essa falta seja do bom pastor. Talvez essa falta seja de voltar a ouvir a sua voz, de conhecer a voz do seu bom pastor. Talvez essa falta seja de meditar mais na palavra de Deus, de remoer a palavra de Deus. Talvez essa falta seja de você se sentar à mesa com esse bom pastor, de conversar com Ele e de desfrutar das providências que o Senhor tem para a sua vida. Mas se você estiver com esse bom pastor, de nada você terá falta. Porque Ele é. Deus foi um bom pastor para Davi. E a palavra do Senhor diz que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o bom pastor que Ele foi, Ele continua sendo na minha vida e na tua vida. E a palavra do Senhor, ela vem como um refrigério para a nossa alma e para o nosso coração. A palavra do Senhor, ela vem para nos confortar, para aliviar a nossa dor. Talvez você tenha uma dor no seu coração, tenha uma ferida em você, mas o Senhor quer derramar refrigério sobre a tua vida. O Senhor quer derramar refrigério sobre você. E quando as ovelhas descansam, o bom pastor, ele fica à porta do aprisco. Ele não deixa que as ovelhas fiquem desprotegidas, mas o bom pastor, ele não descansa. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não descansa, ele não tosqueneja. Ou seja, Ele não dorme, Ele está atento a cada um de nós. Nós, em algum momento da nossa vida, nós podemos dormir, nós podemos nos esquecer e até desvalorizar esse bom cuidado do pastor. Mas em nenhum momento o bom pastor deixa de derramar sobre nós o seu amor e o seu cuidado. Ele deixa de nos proteger, Ele deixa de estar conosco, Ele não abandona o aprisco, pelo contrário, as ovelhas abandonam o aprisco. As ovelhas se perdem, mas ainda assim o bom pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele deixa as outras em segurança. Se uma se perdeu, ele vai atrás da que se perdeu, porque tem um valor para Ele. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem um valor para Deus, que você é muito importante para o Senhor. Talvez você já ouviu de alguém, ou você mesmo diz isso sobre você. Você não é merecedor, mas Deus diz: você merece.
Você merece ser guiada pelo bom pastor. Você merece ser guiado pelo bom pastor. Você merece ser cuidado pelo bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus também foi um bom pastor. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por mim e por você. Vamos buscar a esse amor. Vamos buscar ouvir a voz desse bom pastor. Esse salmo talvez pareça um salmo insignificante ou comum na nossa vida. É apenas o Salmo 23, é apenas um salmo bonito. Fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso bom pastor. Como está expressa essa felicidade na minha vida e na tua vida? Como ela está expressa no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, com as pessoas que estão ao nosso redor. Como está expressa essa felicidade no nosso rosto, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de ser. A felicidade, ela não deve ser expressada somente com palavras, mas com atitudes. Quando o pastor der uma direção, quando o bom pastor falar, nós temos que atender a voz do bom pastor. Seja uma palavra para corrigir, seja uma palavra para confortar, para exortar. Independente da palavra, é a palavra do pastor. E o bom pastor sabe o que é melhor para as suas ovelhas. Será que nós temos buscado ouvir esse bom pastor? O que ele quer de nós? Nós temos que aprender a fazer orações perigosas. Nós fazemos orações pequenas e simples, porque temos medo, muitas das vezes, das respostas de Deus na nossa vida. Mas nós temos que aprender a fazer orações audaciosas, perigosas. Eu digo perigosas porque, conforme for a nossa oração, se nós somos sinceros diante da presença de Deus, Deus, ele vai responder a nossa oração. E se nós chegarmos hoje e perguntarmos para o bom pastor, fizermos essa oração ousada, falar: Senhor, bom pastor, o que tu queres de mim? Será que nós estamos dispostos para ouvir a voz do bom pastor? E se ele disser: ah, filha, quero tanto de você. Tenho te trazido para perto de mim porque quero tanto de você. Mas você está disposta a entregar tudo para mim? Nós temos que aprender a fazer essas orações e não ter medo. Porque afinal de contas, o bom pastor é que vai nos dar a direção. É o bom pastor que vai nos guiar como ovelhas. É o bom pastor que vai estar conosco. Amém? E eu gostaria que nesse momento, você expressasse a sua felicidade em ter esse bom pastor na sua vida. E você começasse a falar com ele, você começasse a ouvir a voz do bom pastor falando com você. Ele é o bom pastor. Ele tem palavras de vida eterna. Eu, pastor Eleísa, pastor Douglas, não temos essas palavras com poder. Essas palavras com unção. Mas o bom pastor, ele tem palavras de vida eterna. Temos que aprender a ouvir essas palavras do bom pastor na nossa vida. É tempo, igreja, de nós pararmos para ouvir as palavras do bom pastor. Porque são essas palavras que vão nos preparar para a sua volta, para a sua vinda. O mundo está tão cheio de mentiras. O mundo está tão cheio de corrupção, de engano. E a palavra do Senhor diz que muitos serão enganados. Se levantarão homens como profetas que falarão em nome de Cristo. Que se dirão o Messias.
E daí, se você não conhece a voz do seu pastor, para onde você vai? Você vai atrás das mentiras, do engano, dos falsos profetas, achando que é verdade. Mas se nós conhecermos a voz do nosso bom pastor, nós não seremos enganados. Nós estaremos seguros, porque nós estamos atentos à voz do bom pastor. Igreja, é tempo de ouvir a voz do Senhor. É tempo de ouvir. A igreja já falou demais. A igreja já reclamou demais. A igreja já pediu demais. Agora é tempo de ouvir a voz do pastor. Agora é tempo de ouvir a voz do pastor. O que Ele quer que nós façamos, porque é chegada a hora. É tempo e o Senhor vem. Talvez essa seja a última chamada. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração.